Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento CEO, um bate-papo sobre tudo que pode te ajudar a vender o seu artesanato para o seu cliente certo, aquele que realmente quer comprar. Eu sou Patrícia, sou artesã assim como você e há 7 anos eu vivo exclusivamente da venda do meu artesanato. Na live de hoje você vai aprender a lógica por trás das legendas poderosas. Aquelas legendas que você vai usar tanto no seu Instagram quanto nos seus anúncios em marketplaces ou no seu site próprio. E são legendas que realmente prendem a atenção do seu cliente certo, te fornecem segurança na hora da venda e o mais importante, vendem muito o seu artesanato para o seu cliente certo. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Dê. Boa tarde, Kátia. Sejam bem-vindas. Deixa eu ligar o microfoninho aqui. Tá, melhorou, Dê? Ficou mudo? É porque eu coloquei o microfone depois, deve ser por isso. Estão me ouvindo bem agora? Vamos sem microfone mesmo. Paulinha falou que tá mudo também. Melhorou? Piorou? O que aconteceu? Deixa eu ver. Deixa eu tentar pôr de novo. Estão me ouvindo agora? Agora tá bom? Ah, beleza. Então foi isso. É porque eu botei, tirei o microfone aqui. Ah, fechou. Então bora lá. Então aqui já estão respondendo a pergunta que eu ia perguntar para você. A pergunta que eu ia perguntar se estava todo mundo ouvindo direitinho. Deu esse probleminha aqui, mas já tá tudo certo. Então antes da gente começar, curte a live, vai nesse coraçãozinho do cantinho aí, já curte a live. Quem não me segue ainda, já segue o perfil, que é para vocês serem avisadas pelo Instagram sempre que tiver algum conteúdo que eu postar aqui para vocês, tá? Tem conteúdo diário aqui. Ou eu posto no feed, ou eu posto stories, ou eu faço lives aqui com vocês. Então, sempre vai ter algum conteúdo aqui para vocês. Se você ainda não segue o perfil, segue o perfil. E se você quiser ser avisada mesmo pelo Instagram, porque o Instagram não avisa todo mundo que segue, não. Ele avisa só algumas pessoas. Vai lá naquele sininho da notificação que tem lá do ladinho do meu nome no perfil e clica naquele sininho também, porque daí sempre que tiver alguma novidade o Instagram vai te avisar, fechou? Então tudo certo com o áudio, já resolvemos o probleminha técnico, tudo certo com a imagem também, estão me vendo bem? Boa tarde, meninas que estão entrando, Rosana, Jarlene, Sara, boa tarde, sejam bem-vindas, tá? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Imagina essa cena, vou pedir para vocês fazerem um exercício de imaginação aqui agora. Então imagina a cena. A artesã ela vai lá, ela compra a receita ou então o molde e tal. Aí ela compra um material super diferenciado, produz a peça com o maior capricho do mundo, com o maior amor, com o maior carinho. Aí ela tira um dia da semana dela para fazer as fotos, para fazer os vídeos da peça para divulgação, tudo direitinho até aqui. Só que aí o que ela faz? Ela vai lá no Instagram e posta o resultado desse trabalho todo de dias, né? Porque o trabalho começou lá na seleção da receita, do molde, etc. Ela vai lá e posta no Instagram o resultado desse trabalho de dias dela e escreve assim na legenda: leãozinho lindo feito com fio 100% algodão antialérgico, encomendas inbox. Ela escreve desse jeito na legenda. Visualizem essa cena, tá?
Aí dá para perceber, visualizando essa cena, que em 2 únicas frases ela conseguiu destruir o esforço de dias. Vocês conseguem visualizar isso? Como que você faz uma peça tão encantadora e não consegue encantar o seu cliente certo? Parem para pensar. Poucas pessoas têm esse insight, tá? O processo de venda, como o próprio nome diz, ele é um processo. Ele não acaba no produto. Não é fiz, ofereci e acabou. O processo de venda, ele acaba no pós-venda. E até lá, até chegar no pós-venda, cada etapa ela é importante, principalmente a etapa de divulgação, porque ela é responsável por atrair a atenção do cliente certo para o seu produto. Então, se você trata essa etapa com pouco caso, você está botando muita coisa a perder. Não é só uma legendinha que você vai botar no seu Instagram, no seu anúncio. Tem que ser uma legenda poderosa. E como que você vai fazer para escrever, então, essa legenda poderosa? Já vou dar a dica aqui para vocês. Papel e caneta na mão. 1 segundo para vocês pegarem papel e caneta, tá? Sempre que vocês vierem para a live, já vem com papel e caneta para poder tomar nota do que foi importante, do que foi o insight que fizer sentido para vocês aí, tá bom? Como que é a estrutura da legenda poderosa? A legenda poderosa, ela possui 3 partes. Cada parte de mais ou menos um parágrafo, tá? Não precisa ser parágrafo longo e nem pode ser uma legenda muito longa. Por quê? Porque o Instagram ele tem limite de caracteres para você escrever sua legenda. Então, ela tem que ser uma legenda assertiva de acordo com a função de cada parágrafo. E o cliente muitas vezes também não tem paciência de ficar lendo legendas muito longas, tá? Então tem que ser assertiva, tem que ser objetiva. Cada um dos parágrafos ele tem um objetivo, ele tem uma função que eu já vou explicar para vocês. E aí dentro dessa função você tem que ser o mais objetivo possível, tá bom? Então bora lá. Eu vou falar para vocês aqui na ordem que tem que aparecer na legenda poderosa, tá bom? Primeiro parágrafo é a descrição criativa. O que é a descrição criativa do seu produto? Nesse parágrafo, você vai escrever um texto lúdico, onde o objetivo aqui é encantar o cliente, tá? Então, vamos usar o exemplo do leãozinho que a gente colocou lá no começo para vocês, daquela artesã lá que fez o leãozinho. Não interessa, lá ali tá bem claro ali que é um leãozinho de crochê, né? Porque eu falei que ela botou na legenda que foi feito com fio 100% algodão. Mas não interessa se é um leãozinho de pano, se é de feltro, se é de crochê, se é de madeira, não interessa, se é de biscuit, entendeu? Tenta só pegar a lógica do que eu tô falando para vocês aqui e transfere isso para o tipo de artesanato que você faz e para o seu nicho, tá? Então, por exemplo, no parágrafo criativo, nossa, a Érica falou que ainda são 11 horas. Ah, porque ela tá lá em Manaus, né, Érica? Meu Deus, cedinho, você tá fazendo almoço nos ouvindo aí. Boa tarde para as meninas, eu vi ali que a menina do armazém lá dos fios falou que se chama Rita. Tô acompanhando vocês aqui, eu vou falando, mas eu vou vendo o que tá passando aí. Depois a gente vai parando aos pouquinhos para dar uma comentada. Então, por exemplo, esse primeiro parágrafo que é o parágrafo criativo, aproveitando a ideia lá do leãozinho. Como que ficaria legal, tá? Você escreve assim, ó. O rei da selva não é rei por acaso. E nessa versão ele vem transbordando afeto e amor para se tornar o melhor amigo do seu filhote e juntos viverem um mundo de aventuras. Olha que bacana. Você começa com uma cara lúdica. Você começa envolvendo, colocando o seu cliente dentro de um cenário. Automaticamente, o seu cliente, na cabeça dele, no cérebro, ele já vai estar imaginando o filho com muitas aventuras, vivendo muitas aventuras ali com o leãozinho, tá? Isso é inconsciente, gente. O nosso cérebro, ele tende a reproduzir. É a mesma coisa que eu falar para vocês, assim, por exemplo, tem uma brincadeira que o pessoal sempre faz, que levanta a mão direita e fala assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, entendeu? Uma coisa desse tipo assim. Aí você fala, levanta a mão esquerda, só que daí você levanta a mão direita no lugar. E a pessoa automaticamente vai levantar a direita também, porque ela tende a ser sugestionada ali pelo que você está fazendo.
E a mesma coisa no texto. Quando a gente lê alguma coisa, quando você está lendo um livro de literatura, um romance, uma aventura, qualquer que seja o gênero, a tendência é que à medida que você vai lendo, você vai imaginando aquelas cenas ali na sua cabeça, você vai imaginando aquilo ali acontecendo. Então a função do parágrafo criativo é exatamente essa, é você encantar o seu cliente e fazer com que ele se imagine dentro daquele universo que você está querendo que ele entre. Entendeu? E a mãe, quando ela lê isso daqui, que ela começa a imaginar, fala, nossa, o bichinho vai ser o melhor amigo do meu filho, vamos viver aventuras juntos, não sei o que e tal. Ela sabe no nível consciente dela que não é assim, né? Não vai ser assim, vai pegar o leão, vai sair pela selva e tal, não vai acontecer isso. Mas no nível do subconsciente, isso encanta. Isso traz conforto, esse tipo de conversa. Então, é para isso que serve o parágrafo criativo. Você vai criar uma pequena historinha ali, onde você vai inserir o seu produto no universo daquela pessoa. Aí vamos pensar, ontem as meninas falaram do negócio do supply, eu até dei um spoilerzinho de hoje, assim, com o exemplo que eu dei. Se você, nesse parágrafo criativo aqui, numa situação que seja um supply, um objeto de mesa posta, uma coisa de decoração, você fala com seu cliente, colocando ele numa situação onde aquele seu produto vai estar trazendo um imenso bem-estar para ele, você está conseguindo encantar o seu cliente. Então, por exemplo, os melhores momentos da vida a gente passa na mesa, com os amigos, celebrando, com a família e tal, papapá, etc e tal. Você vai começar desse tipo, entendeu? E nada melhor do que você ter uma mesa preparada para isso, sabe? E aí você vai inserir o seu suplá, você vai inserir seu cachepô. Então, o que é a melhor coisa, uma das melhores sensações que a gente tem, principalmente depois de um dia de trabalho? Você chegar na sua casa e você ter o conforto da sua casa. Então, quem faz a parte de decoração, casa e decoração, que faz objetos para casa e decoração, tem essa possibilidade. Ah, nada melhor do que você chegar em casa e tirar o sapato e calçar um chinelo e deitar no sofá e vai estar à mão ali o seu controle remoto, porque tem um porta-controle remoto que está pendurado no seu sofá, que vai te trazer esse conforto, que vai trazer essa segurança. Então, é mais ou menos essa pegada. Não dá para eu dar todos os exemplos aqui para vocês, tá? A Ana Paula está perguntando se fosse um terço. Terço, Ana Paula, você tem que pensar o seguinte, no nicho de religiosos em geral, a parte criativa, essa parte lúdica, ela está naquilo que o seu produto resolve. E o que o produto de religioso resolve é a questão de devoção, de proteção. Então, por exemplo, imagina... Assim, eu tô aqui no criativo de supetão, tá, gente? Lógico que a gente elabora os textos um pouco melhor. Mas você tem que pensar alguma coisa que você relacione esse tipo de sensação. Como se o seu produto estivesse trazendo aquela proteção que a pessoa precisa, como se o seu produto fosse fortalecer a fé daquela pessoa, como se ele fosse ser um elemento para aquela pessoa exercitar e praticar a devoção dela. Então, você vai falar nesse sentido. A Paulinha está perguntando dos laços. A mesma coisa, Paulinha. Tipo, princesa, associa a criança com princesa, sabe? É a parte lúdica da coisa. Para vocês conseguirem construir esse parágrafo bem construído, vocês têm que fazer um exercício de criatividade que chama brainstorming, que faz parte do processo criativo. Que é você pegar um papelzinho assim, ó, e uma caneta e escrever nesse papel todas as palavras que vêm na sua mente com relação ao produto e ao universo que você quer criar. Então, laço, o que você vai pensar? Fala assim, menina encantadora, princesa, sei lá, um monte de coisa, boneca, várias coisas que você queira colocar ali. E aí depois, quando você for criar o seu parágrafo, você vai usar essas palavras de referência, tá? Entenderam? Então, no caso dos laços, sei lá, você pode colocar assim, transforme... As crianças, as meninas são muito criativas, gostam de imaginar, estão sempre se imaginando em diversas situações, se imaginam como princesa, se imaginam como rainha, se imaginam como isso, como aquilo, como boneca, etc e tal. E com esse laço na cabeça, ela vai realmente realizar esse sonho, vai ajudar, vai potencializar a brincadeira, vai potencializar a fantasia, entendeu? Mais ou menos nessa pegada. Então, o criativo é o parágrafo mais difícil que tem da legenda poderosa, exatamente por causa disso, porque você tem que parar um pouquinho e fazer
esse exercício de criatividade. A Lu tá dando a ideia aqui, ó, coloca uma foto de uma noiva com um terço no buquê, por exemplo. Cria sensação de proteção para o casal. Isso na foto. E na legenda você vai reforçar o conceito que você passou na foto. Então na legenda você vai colocar. Você vai falar assim, por exemplo, existem momentos da vida da gente que são importantes, que são momentos decisivos, definitivos e tal, e a gente precisa da proteção, a gente precisa desse amparo divino e etc. E aí você desenvolve a conversa, tá? Segundo parágrafo é a descrição geral. O que é a descrição geral? Nesse parágrafo, você vai dar uma descrição geral do seu produto, destacando os detalhes importantes, tá? Vou reforçar com você. Quando a gente fala de texto descritivo, é você olhar e descrever. Então, este é um copo para água com capacidade, não precisa nem botar capacidade, é um copo para água estampado, não precisa botar material vai na próxima coisa, mas assim, descrever, você vai descrever geral. A ideia aqui nesse parágrafo, qual que é? É você narrar para o seu cliente a experiência de pegar na mão, de pegar com a mão. E aí você vai eliminar nesse parágrafo as possíveis dúvidas que ele pode ter. Então aqui no exemplo fica mais claro para vocês. Então, por exemplo, seguindo a lógica lá do leãozinho. Leão de crochê, medindo cerca de 30 centímetros, pode ser usado como decoração para quartinhos ou festinhas e também como brinquedo. É lavável à mão ou em máquina de lavar. E para personalização, consulte-nos. O que você fez nesse parágrafo? Você passou para a pessoa, para o seu cliente, o tamanho do leão, você passou para ela se pode lavar ou não, se tiver algum item que seja interessante você destacar, por exemplo, um olhinho com trava, algum detalhe ali que você precise destacar, você vai destacar. Você falou para ela que ele é possível de ser personalizado, porque você falou que se quiser personalizar é só consultar. Então, você tem que fazer aqui nesse parágrafo uma lista das possíveis dúvidas que o seu cliente pode ter com relação ao seu produto. Por exemplo, voltando lá para o suplás, para os tapetes, etc e tal, uma das maiores dúvidas do cliente quando ele vai comprar coisa para casa e decoração, tapete, suplá, qualquer tipo dessas coisas assim, eu tô falando aqui no crochê, tá? No tecido pode ter também essa dúvida. É se o barbante é resistente a ponto de não desbotar, a ponto de não migrar cor. Isso é muito importante. Então, se você coloca, tinha até uma época, já tem um tempinho já, que o pessoal, os fabricantes de fios, eles começaram a fabricar uns fios que eles falavam que tinha tecnologia anti-peeling. O que é o peeling? O peeling é aquela bolinha, sabe aquelas bolinhas que dá na malha? Quando a gente compra uma roupa de malha, ou tem alguma coisa de malha, depois de um tempo que você vai lavando, vai enchendo de bolinha, vai dando aquelas bolinhas. Aquela bolinha chama peeling, tá? E aí algumas fábricas de fios começaram a desenvolver tecnologicamente alguns fios que eles vendiam como sendo fios anti-peeling, ou seja, você pode comprar, você vai produzir a peça e você vai transferir essa mensagem para o seu cliente. Você vai falar que esse fio é anti-peeling, tem esse benefício ali, que daí o seu cliente já vai saber. Ou então, se você quiser melhorar mais ainda a experiência do cliente, em vez de falar que é anti-peeling, porque o seu cliente muitas vezes não sabe o que é peeling, você vai falar que é um produto que foi confeccionado com material anti-bolinha. Não dá bolinha. Você vai explicar bem no popular mesmo, bem no linguajar do seu cliente. Entendeu? E no caso das coisas de decoração, muita gente tem essa dúvida. Ah, mas será? Ah, esse barbante costuma desbotar quando lava. Então, nesse parágrafo do geral, você pode colocar exatamente isso. Fala assim, é confeccionado com um fio que não desbota. É confeccionado com um fio que tem alta resistência à lavagem. É esse tipo de coisa. Imagina o seu cliente te perguntando. Faz esse elenco. Tudo que o cliente já perguntou nas suas experiências de venda física, tudo que alguém já te perguntou, você vai tentar resolver nesse parágrafo. Então, é um parágrafo para quebrar objeção. O que é objeção? São as dúvidas que o seu cliente tem que impedem ele de comprar o seu produto.
Então, você vai fazer um elenco dessas dúvidas e vai responder nesse parágrafo da descrição geral. Lembrando que você não vai ficar ali argumentando, justificando, etc. e tal. São respostas curtas para resolver as perguntas do seu cliente. Se o seu cliente quiser se aprofundar nessas respostas, ele vai entrar em contato com você para saber um pouco mais, mas você tem que colocar ali o básico para quebrar essas objeções. E aí a gente vai para o terceiro parágrafo da nossa legenda poderosa. O terceiro parágrafo é a descrição técnica. Aqui é que você vai fazer aquilo que você tem costume de fazer aquelas duas frasezinhas lá do encomendas inbox e feito com fio 100% algodão, é aqui que você vai fazer. Ou seja, tá errado fazer daquele jeito? Tá errado porque faltou os 2 parágrafos anteriores. Entendeu? Você focou só na parte técnica e muitas vezes o cliente não está interessado. Quando você entra numa loja, por exemplo, vamos pensar numa loja de roupa, porque aqui todo mundo compra roupa. Então, acho que é uma experiência que vocês conseguem imaginar. Quando você entra numa loja de roupa, primeira coisa que acontece, para fazer você entrar lá dentro, você vai bater o olho na vitrine, vai ver que aquele tipo de peça que está exposto na vitrine é o tipo de peça que te interessa, ou seja, a vitrine é o seu parágrafo criativo, é a sua descrição criativa. A vitrine é o que vai te encantar, é o que vai te levar lá para dentro da loja. Fechou? Então, olhou a vitrine. A história está contada na vitrine. A vitrine tem aquela pegada lúdica, eles põem elementos, põem coisinha pendurada, a vitrine bem feita, né? As peças estão posicionadas de uma forma estratégica, etc e tal. Ela é o seu parágrafo criativo. Te levou para dentro da loja, te atraiu. Você entrou dentro da loja de roupa. Quando você entra dentro da loja de roupa, o que começa a acontecer? Você começa a olhar as peças na vitrine, a pegar com a mão, a olhar, na vitrine não, perdão, nas araras ali, você começa a pegar as peças na mão e olhar essas peças em 360 graus. E ao mesmo tempo que você está olhando, você está perguntando para a vendedora possíveis dúvidas e a vendedora está te esclarecendo. Então esse é o parágrafo 2 da Legenda Poderosa, da descrição geral. Raramente você vai pegar essas peças e vai ficar caçando etiqueta para saber composição, para saber essas coisas. A gente olha a etiqueta para quê? Para ver o tamanho, para a gente levar para o provador para provar, ou para ver preço. É para isso que a gente olha a etiqueta, tá? A gente não fica caçando composição, esses detalhes ali na hora que a gente vai procurar a etiqueta. E nem fica perguntando essas coisas para a vendedora. Então, na parte técnica, você vai colocar, por quê? Porque é como se fosse a etiqueta do seu produto. Só que aqui você vai destacar aquilo que a gente procura na etiqueta, que é o tamanho e o preço, não o tamanho da peça, porque ali na geral a gente já colocou o tamanho do leão, mas outros detalhes que podem ser relevantes. Então, por exemplo, no exemplo que a gente está seguindo aqui, confeccionado em fio 100% algodão antialérgico. Por que isso pode ser importante ou não? Porque quem trabalha, por exemplo, no nicho de maternidade, tem algumas clientes, mães, gestantes e tal, que fazem questão. Então, coloca. Melhor sobrar do que faltar, tá? Mas pode ser que também no seu nicho a cliente não faça questão. Vamos supor, você está fazendo coisa para casa, o que tem que ser antialérgico? Não faz sentido, entendeu? Ninguém vai esfregar um suplá na cara para ter rinite. Ninguém vai fazer isso. Então, não faz sentido nenhum você colocar esse tipo de informação. Tá? Você pode colocar a composição do fio, lógico, é interessante usar. Tecido também, tecido 100% algodão, 100% poliéster, etc e tal. Confeccionado em madeira de demolição, pessoal que trabalha com madeira. Confeccionado em madeira de reflorestamento, tá? Pintura feita com tinta tóxica, pintura feita envernizada. Aqui você vai dar os detalhes técnicos do seu produto, tá bom? Então, no exemplo, confeccionado com fio 100% algodão antialérgico, enchimento com fibra siliconada e óleos com trava de segurança. Ponto. Valor, R$ 180, pagamento em cartão à vista ou parcelado em até 12 vezes, boleto e Pix com 5% de desconto. Por que é importante isso aqui? Porque o tal do preço no direct, do preço inbox, gente, você quer morrer, você quer matar o cliente, é você fazer isso. A gente tem que facilitar a vida do cliente. Aí tem gente que vai falar assim, ah tá, mas aí eu boto isso na minha legenda, aí o cliente quando for o ano que vem vai ver, o preço já mudou, porque as coisas já aumentaram e ele vai querer que eu faça aquele valor.
Não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Você vai argumentar com o seu cliente, fala, olha, esse post aí é o post de 3 anos atrás, os preços já foram reajustados e tal, agora tá custando tanto, você vai conversar. A pessoa tem essa noção, né? Acho que hoje em dia é muito difícil um cliente ser sem noção nesse nível, tá? Vai aparecer, lógico, sempre tem um sem noção e tem em níveis piores, mas assim, é muito difícil acontecer isso hoje em dia, as pessoas já têm essa consciência, tá? Principalmente se você está divulgando na rede social. Se é dentro da loja, você tem a obrigação de mudar o preço, porque o pedido vai entrar lá, ele vai entrar no preço que tiver. Agora na rede social, não, tá bom? E aqui no caso eu coloquei a opção pagamento de cartão à vista ou parcelado em até 12 vezes, porque no Marketplace a gente tem essa facilidade. Quem trabalha com maquininha de cartão ou quem tem loja em Marketplace como a Elo7, por exemplo, a gente tem essa facilidade lá dentro. Se você não tem essa opção, não precisa colocar. Pix, por que eu coloquei 5% de desconto no Pix? Porque a pessoa vai estar te pagando à vista livrinho de taxa, né? Então, depósito ou Pix, hoje em dia é Pix, ninguém fala depósito mais, né? Fica passando dado bancário, você só passa sua chavinha Pix e tal. E aí você dá um descontinho para a pessoa, porque daí o que acontece? Você vai estimular essa pessoa a fazer o pagamento dessa forma. E tá excelente se ela fizer assim. Quanto mais fizer no Pix, melhor, né, gente? A gente oferece as opções, mas se a pessoa quer fazer no Pix, ela pede pelo amor de Deus para fazer no Pix, né, gente? A gente tem que liberar essa opção para ela e a gente dá um descontinho, porque daí você não está pagando comissão para ninguém, nem para a operadora de cartão, nem para a operadora que emitiu o boleto, nem para o Marketplace, nem para ninguém, e está recebendo tudo à vista ali no ato, tá? E aí no final da sua legenda, no final dessa parte técnica, o que você vai colocar ali? Você vai escrever assim, ó, clique no link da bio e peça já o seu, ou comenta eu quero nesse post e eu te envio o link. Por quê, gente? Porque é obrigatório que o link da sua bio no Instagram, isso assim, obrigatório porque eu tô te obrigando, tá? Não é a vida não, eu tô te obrigando a fazer dessa forma porque é uma coisa que dá resultado, tá bom? Tem hora que eu obrigo mesmo. Então assim, é obrigatório que no link da sua bio do Instagram tenha o link da sua loja ou do seu contato. Se você vende por WhatsApp, vai estar o link ali para cair direto dentro do seu WhatsApp, tem como fazer isso, tá? Em vez de você colocar o número do WhatsApp ali, para a pessoa ter que pegar aquele número, ela tá ali no Instagram, ela pula para cá, pula para lá, te adiciona nos contatos. Então, para evitar que isso aconteça e corra até o risco da pessoa errar algum número ali e falar com outra pessoa, existem formas de você fazer um link pro seu WhatsApp, que a pessoa vai clicar direto e vai cair no seu WhatsApp. Ou então você vai pôr o link da sua loja do Elo7, ou se você tem um site próprio, o link do seu site. Obrigatório, isso na bio, tá? Você ter esse link. E aí pode acontecer de ter algum cliente que não sabe o que é link da bio. Eles não sabem o que é isso, não tem tanta familiaridade assim com o mundo online, não tem tanta familiaridade com o vocabulário das redes sociais, chegou agora no Instagram, a pessoa não sabe ainda o que é isso. Então você dá essa opção para ela, você coloca lá, comenta eu quero neste post e eu te envio o link. E aí se a pessoa comentar, você vai mandar o link para ela via direct, tá, gente? Por que envia via direct? Porque se você mandar ali no comentário, na resposta, esse link ele não fica clicável. A pessoa não consegue clicar nesse link e cair direto lá no seu anúncio para comprar, tá bom? O link vai ficar escrito para ela. E no Instagram, para piorar, você não consegue selecionar aquele texto, copiar e colar na barrinha do navegador. Ele não te dá essa opção também de você copiar e colar textos aqui dentro do Instagram. Então você vai enviar o link lá no direct para a pessoa clicar, porque lá no direct ele fica clicável. Ela só vai clicar ali, já cai direto lá dentro do seu anúncio. E por que essa legenda é poderosa, gente? Porque ela é completa e certeira. Eu não dei o exemplo para vocês aqui da loja, é exatamente uma descrição de vida real. Ela vai seguir as etapas do que seria uma vida real. A gente tem que entender que por mais que a gente esteja no online, não significa que aqui a coisa acontece de uma forma diferente. Tá? A gente tem muito essa ilusão de achar, falar assim, não, na vida real de um jeito, aqui de outro jeito. Que outro jeito que é esse? Não tem outro jeito, entendeu?
Então, a legenda poderosa, ela vai ser completa e certeira para os tipos de cliente que vão se interessar para o seu post. Presta bastante atenção nisso que eu vou te falar agora, tá? Eu quero que você se lembre sempre, a partir de agora eu vou te falar isso e eu quero que você fixe isso na sua cabeça, que existem 3 tipos de cliente nessa situação, quando a gente fala de post de rede social. Tem 3 tipos de cliente. Quais são esses 3 tipos de cliente? O primeiro é aquele que se interessa pelo post, só que ele não lê a legenda. Por que ele não lê a legenda? Porque ele já quer comprar. Ele já está decidido a comprar. E aí o que ele faz? Ele vai direto para a loja. Ele não precisa ser convencido. Ele já está procurando aquilo ali, ele deu de cara com o seu post, ele já viu que é aquilo ali que ele quer, que ele precisa, ele já está convencido a comprar, ele não precisa de convencimento. É a mesma situação quando você fala assim, nossa, eu preciso comprar uma blusa branca para eu trabalhar. Preciso comprar uma camiseta branca básica para eu trabalhar e tal. Você já sabe, você está indo no shopping para comprar a camiseta branca. Então você vai direto na loja, chega lá, você já vai entrar, você já vai falar para a moça, eu quero uma camiseta branca tamanho M. A moça já vai tirar da arara para você, beleza, embrulhe e bora. Entendeu? É esse tipo de cliente. Então, nesse caso, se ele lê a sua legenda, é porque ele quer pegar o contato, é só para isso. Então, ele vai ignorar tudo que você escreveu antes e vai lá no final só para pegar o contato, para saber onde que ele se comunica com você, tá? Segundo tipo de cliente nessa situação de post. Aquele que não lê a legenda porque ele não interessou pelo seu post, tá? Existe demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Aquela pessoa que passa batido, não interessou, o produto não interessa, não é do seu cliente certo, não é o nicho, não tem a ver, não interessou. Então ela vai rodar ali, passou batido, então ela não vai ler a sua legenda, tá? Até aqui ninguém tá lendo a sua legenda. Então, pra que eu vou escrever uma legenda desse tamanho, tão detalhada, tão específica assim, se ninguém tá lendo até agora? Porque a gente tem o terceiro tipo de cliente. Quem é esse terceiro tipo de cliente? É aquele que lê a legenda. E por que ele vai ler a legenda? Porque ele se interessou pelo seu post, mas ele tem algumas dúvidas e ainda não está convencido a comprar. Então, nesse caso, a função da legenda é resolver as dúvidas dessa pessoa, encantar essa pessoa e dar o caminho para ela comprar. Pegou os 3 parágrafos? Encantei no primeiro, resolvi as dúvidas no segundo e dei o caminho para a compra no terceiro. É para esse cliente que a gente faz a legenda. Para os outros 2 não precisa. Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Me manda um joia aí se vocês estão achando que tá fazendo sentido isso que eu tô dizendo. Senão a gente muda de assunto. Fechou? Estão conseguindo ver com mais clareza o poder da legenda? Então aqui, a partir daqui, você consegue ver claramente o motivo da estrutura dessa legenda poderosa. Ela é direcionada para esse tipo específico de cliente. E como a gente viu, esse tipo específico de cliente, ele precisa resolver essas dúvidas e objeções e a gente precisa convencer ele de que o produto é a solução que ele precisa. Tá? Então, uma dica bônus para vocês quando vocês forem fazer legenda. Seja autêntica, sempre, não força a barra, tá bom? Seja autêntica e verdadeira sempre. E use um vocabulário que seja coerente com o seu cliente certo, tá? Então, por exemplo, se você está falando com gestante, com mãezinha, recém-mãezinha e etc e tal, a tendência é que elas falem tudo no diminutivinho, tudo no fofinho, tudo no bonitinho. E você pode usar esse tipo de conversa sem perder a autenticidade, porque isso vai conectar. Se você tiver uma linguagem muito técnica, muito sofisticada, com uma pessoa que está nesse momento fofinho da vida, talvez você não conecte tanto. Então aqui você tem que casar as duas coisas, você tem que casar as características do seu cliente certo, o vocabulário do seu cliente certo, o que ele espera da conversa e também a sua autenticidade, não deixar de ser você, não ficar forçando muito a barra, né? Então você vai escrever como se você estivesse conversando
com a sua cliente? De uma forma bem empática e bem atenciosa. E para isso, você tem que ter à mão uma lista de palavras-chave do seu nicho para você usar quando você for escrever. Então, meu nicho é casa e decoração. Quais são possíveis palavras-chave? Aconchego, segurança, limpeza, que mais que a gente gosta quando a gente está em casa? Organização, que mais? Descansar, relaxar, aproveitar a família, aproveitar os filhos. Você vai fazendo essa listinha. Vai fazendo essa lista, deixa ela pregada no seu mood board. Toda vez que você for escrever uma legenda, você vai lá e escolhe umas 2 ou 3 palavrinhas ali que vão conduzir seu texto. A mesma coisa lá para o nicho de maternidade. Entendeu? Aconchego também, segurança, amor, carinho, afeto, vínculo, memória afetiva, etc. Tudo isso é do nicho de maternidade, do nicho de infantil. Nicho de religioso, proteção, segurança espiritual, devoção, fé, exercício de fé, exercício espiritual. Faz a sua lista de acordo com o seu nicho. E aí você vai jogar com essas palavras à medida que você for escrevendo. Tá? Para treinar, gente, mais uma vez, tarefinha prática para vocês. Todo santo dia vai lá e escreve uma legendinha. Para treino, não precisa postar no Instagram. Escreve lá, abre o bloco de notas lá do seu celular ou então lá no seu computador, o drivezinho lá, abre um documento lá no Drive ou no Word mesmo, onde você achar mais fácil, onde você tem costume. Não gosto de escrever no computador. Pega um caderno, uma caneta, escreve à mão mesmo, mas treina. Vai treinando escrever essas legendinhas que depois com o tempo elas ficam automáticas também, tá bom? Fez sentido, meninas? Mandem nos comentários para mim aí se vocês já vão colocar em prática essa ideia. E vamos para os nossos avisos. Anotem os horários das próximas lives. Essa semana que está fechando amanhã e na próxima semana, lives às segundas, quartas e sextas às 14 horas. Terça e quinta ao meio-dia, tá? O aviso mais importante para todas vocês, dos dias 27 a 31 de março, vai acontecer a nossa Semana Artesã CEO, nosso super workshop que está sendo preparado com muito carinho para vocês, cheio de novidades, sorteios de prêmios incríveis para quem participar e muito conteúdo para te ajudar a dar uma guinada no seu ateliê e conseguir ganhar dinheiro vendendo seu artesanato para o seu cliente certo, que é aquele cliente massa, aquele cliente mara mesmo, que valoriza o nosso artesanato e que realmente quer comprar, tá? O link para as inscrições para a Semana Artesã CEO, ele tá lá na bio, tá? Vocês vão ver que lá tem 2 linkzinhos, tem um link que é para o canal do Instagram, que é uma ferramenta super nova que o Instagram lançou agora recentemente, para aumentar nossa proximidade com vocês ali e trazer mais conteúdo. E o outro link é o link de inscrições para a Semana Artesã CEO. Se você não sabe, igual eu falei para vocês da cliente, não sabe o que é link na bio, não sabe como é que acha e tal, comenta para mim, eu quero aqui, ou me chama no direct, que eu te mando o link da inscrição, tá? Mas não comenta agora não, que agora eu não vou conseguir pegar. Depois que eu subir essa live no gravado, vocês vão comentar lá no gravado, tá bom? Eu tô colocando também nos stories o link lá, então não achou em lugar nenhum, corre lá nos stories, procura que vocês conseguem localizar lá, tá? Lembrando mais uma vez, quem gostou, bate palma, manda coração, curtam a live. Quem não me segue ainda, bora seguir o perfil, bora ficar mais pertinho aqui, vão fazer parte da nossa comunidade do bem aqui, pra gente sempre conseguir trazer conteúdo para vocês, pra gente sempre trazer coisa que pode ajudar vocês a vender o artesanato de vocês para o cliente certo, tá? E o meu último pedido para vocês de sempre, compartilhem, pensa naquela sua amiga que tá lá batendo a cabeça na parede, coitada, querendo vender o artesanato dela e não tá achando jeito, compartilha esses conteúdos com ela, tá? Deixa eu só ver o que vocês comentaram. As meninas falaram que fez muito sentido, total. A Rita, né? Armazém dos Fios, falou que foi muito bom. Aí o Lô falou, você é uma máquina de sabedoria. Eu sou nada, menina, eu sou igual ao Sócrates. Sabe qual que é a maior sabedoria da vida, Elô? É você ser igual ao Sócrates. Você pensa assim, sempre na sua cabeça, você põe um mantra, você fala, só sei que nada sei. Porque daí quando você bota isso como meta na sua vida, como frase da sua vida, eu só sei que nada sei, ele te incentiva a sempre correr atrás de conhecimento. A gente está sempre atrás, assim, de coisa boa que agregue, né, que faça sentido. A Ana tá falando aqui que escrever no papel grava na memória. Ana, super apoio. Eu, por exemplo, sou uma pessoa visual, eu sou super visual.
eu gosto de anotar. Ó, sempre vou ter esses papeizinhos, ó, tem um monte de coisa anotada aqui, ó, coisa de cá anotada, coisa de cá anotada. Eu sempre tenho. Eu tenho um monte de caderninho que eu vou anotando as coisas, eu tenho um monte de papelzinho. Nunca mais eu olho, tá? É só para gravar na memória mesmo. Eu sou assim desde os tempos de escola. Eu anotava as coisas no caderno, as coisas da aula, e depois, na hora que tinha que estudar para a prova, eu olhava muito pouco. Era mais para revisar mesmo, porque eu fixo muito, eu sou uma pessoa muito visual. Repete, por favor. O que você pediu para repetir, Ana? O que você quer que repete? As meninas estão agradecendo, mandando palminhas, corações. Que bom, meninas. Que bom que foi útil para vocês, tá? A Fio Crochê colocou: oi, Patrícia, sou a Cris. Eu e minha amiga Elobonecos, a minha amiga Elobonecos me indicou você. Tô amando. Ai, que bacana. Aí Elô, graça, Simone. Simone é a pessoa mais sortuda que eu conheço. Ela já te contou as histórias? Depois você pergunta para ela. Simone é minha aluna. Elô Bonecas é minha aluna, é artesã CEO já. Ela já tá lá no grupo das artesãs CEO, já tá começando a voar, né, Simone? Tá aqui na live com a gente, vocês vão conhecer ela melhor na Semana Artesã CEO, que eu vou ver se eu consigo levar minhas alunas lá para mostrar para vocês. Certinho, meninas? A menina que pediu para repetir tá aí ainda. O que você quer que repete? Que daí a gente aproveita esse tempinho aqui para repetir o que você precisa. Se não der para repetir, depois você me chama lá no direct e me fala que eu repito para você por lá. Tá bom, meninas? Que bom que vocês gostaram, que bom que foi útil. Amanhã a gente tá aqui de novo às 14 horas, tá? Eu tô reforçando esses horários para vocês não esquecerem, porque como tem esse lance do terça e quinta tá diferente, tá meio-dia. A Ana falou o horário das lives. Segunda, quarta e sexta, 14 horas, 2 da tarde. E às terças e quintas ao meio-dia, tá? Então amanhã a gente tá aqui de novo às 14 horas. A Elô Bonecas aqui, a Simone, falou: sua aluna mais feliz e abençoada. E mais sortuda. Você esqueceu o mais sortuda, viu, Simone? Meninas, que bom então estar com vocês aqui hoje mais uma vez. Amanhã às 14 horas a gente está aqui de novo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, tá bom? Beijo grande, obrigada pela companhia e até amanhã.